Investir o nosso dinheiro é super importante para que ele se multiplique ao longo do tempo e nos traga liberdade ou até mesmo independência financeira. Isso porque se você simplesmente guardar R$500 ao longo de 20 anos, você vai acumular um patrimônio de R$120 mil. Porém, se você simplesmente investir esse dinheiro ao invés de apenas guardar, você pode acumular um patrimônio de R$400 mil ou até mais por conta dos efeitos dos juros compostos. Porém, muitos brasileiros, quando iniciam a sua jornada investidora, acabam colocando todo o seu dinheiro aplicado apenas no Brasil, e essa não é uma estratégia muito boa por uma série de fatores, como por exemplo, o Brasil ser considerado um país arriscado para se investir. Então, os investidores internacionais, quando eles olham para o Brasil, eles enxergam o risco e muitos deles pensam duas vezes antes de colocar o seu dinheiro aplicado no Brasil. Outro motivo é que o Brasil é o eterno país do futuro e esse futuro nunca chega. Então, o Brasil é um país que pouco cresce, que pouco se desenvolve. Nós somos um país muito desigual e que não tem muitas perspectivas de crescimento. Além disso, o Brasil possui uma moeda muito fraca e ela se desvaloriza ao longo do tempo quando comparada com moedas fortes como o dólar, como a libra ou como o euro, por exemplo. Sem contar que países similares ao Brasil são muito mais atrativos para os investidores estrangeiros. É o caso, por exemplo, da Índia e da China. Então, quando os investidores eles olham para os países emergentes, eles enxergam mais oportunidades na Índia e na China do que no Brasil. E um outro fator é que o Brasil representa apenas 1% do mercado global de ações. Então, se você investe o seu dinheiro apenas no Brasil, você está perdendo a oportunidade de investir em 99% do mercado global. Então, pensa só, se você não fosse brasileiro e eu te falasse para você colocar todo o seu dinheiro em um país que tem pouco crescimento, pouco desenvolvimento, que possui uma moeda fraca e que representa apenas 1% do mercado global de ações, você colocaria esse dinheiro nesse país? Provavelmente não. Então, por conta disso, hoje eu vou te mostrar alguns ETFs que nos permitem acessar os mercados internacionais investindo em ativos diversificados, como títulos públicos, títulos corporativos, no setor imobiliário e também no mercado de ações. Então, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Eu vou te explicar o que são ETFs, quais ETFs internacionais ter na carteira e, por fim, compartilhar algumas estratégias para o longo prazo. Os ETFs são Exchange Traded Funds, que são fundos de investimentos negociados em bolsa que vão replicar algum índice de referência. Um exemplo é o índice S&P 500, que vai acompanhar as 500 maiores empresas americanas. Então, esse índice inclui 500 empresas líderes e representa aproximadamente 80% da capitalização do mercado disponível. Então, quando você investe em um ETF que replica esse índice, você estará investindo nas 500 maiores empresas americanas, que vai incluir empresas que a gente conhece, como por exemplo, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, dentre outras. Então, pensa assim, quando você investe em uma ação, você está investindo em apenas uma empresa. E quando você investe em um ETF, você estará investindo em centenas ou milhares de empresas, dependendo de qual índice aquele ETF replica. Por conta disso, os ETFs nos proporcionam uma grande diversificação e uma facilidade de investimentos, porque com apenas um clique você consegue ter acesso a diversas empresas. E o interessante do ETF é que, como ele replica um índice de referência, você não precisa ficar se preocupando em ficar fazendo análise das empresas que você está investindo, porque as empresas daquele ETF elas vão mudar de acordo com o índice. Então, se por exemplo, suponha que hoje a Nvidia é a maior empresa americana. Essa empresa vai ter um peso maior no ETF que replica aquele índice S&P 500. Porém, se daqui a algum tempo a Amazon ou a Apple ou outra empresa superar a Nvidia e se tornar a maior empresa americana, isso automaticamente será refletido no ETF. Então, o ETF, você não precisa ficar se preocupando em qual peso dá para a empresa, porque o ETF vai dar o peso de acordo com o peso que aquela empresa tem no índice de referência. É claro que existem centenas de ETFs com estratégias diferentes. Vão ter ETFs, por exemplo, que dão o mesmo peso para todas as empresas, vão ter ETFs que focam apenas em dividendos ou ETFs que focam em segmentos específicos. Então, existem aí diversos ETFs que estão disponíveis de acordo com a preferência de cada investidor. E um ponto super interessante em relação aos ETFs é que quando a gente pensa na Bolsa Americana e até mesmo
mesmo no mercado global como um todo, 90% dos gestores de fundos não conseguem bater esses índices que acompanham o mercado americano ou o mercado global de ações. Então, olha só, 90% dos gestores não conseguem simplesmente superar um índice que acompanha o mercado. Então, no fim das contas, a melhor estratégia para nós investidores é simplesmente investir em ETFs que replicam índices de mercado, como, por exemplo, o índice S&P 500 e também o índice FTSE Global All Cap Index. Esse índice aqui, ele vai acompanhar o mercado de ações global. Então, não vai ser focado apenas nos Estados Unidos, mas vai incluir também os demais países. E pensando no contexto atual da economia global, o país mais rico e mais relevante é os Estados Unidos. Eles são a maior economia do mundo. Então, eles possuem o maior PIB, eles são grandes exportadores, eles possuem moeda forte, que é o dólar americano, que inclusive é o padrão utilizado no comércio internacional, é a moeda mais utilizada no mundo. Eles também possuem as duas maiores bolsas de valores globais e são uma economia em crescimento. E falando dos ETFs na prática, o primeiro deles permite que a gente invista em títulos públicos americanos. Então, através desse ETF, você, quando compra uma cota, estará emprestando dinheiro para o governo americano. E esses títulos americanos, eles são considerados os investimentos mais seguros do mercado, são considerados como aqueles investimentos livres de risco. E no ano de 2024, a taxa básica de juros americana, ela chegou a bater a sua máxima dos últimos 20 anos. Ela começou a cair ali a partir de setembro de 2024, mas ainda assim a renda fixa americana, ela é atrativa para que a gente consiga ter ali uma certa segurança com parte dos nossos ativos. E apesar da taxa de juros americana estar caindo ali desde setembro do ano passado, a agenda do Donald Trump é uma agenda mais expansionista. Então, as suas políticas, elas têm expectativa de que vão potencializar e fazer com que a economia americana cresça. E isso pode impulsionar uma alta inflacionária. Então, o mercado já está aí com expectativas de que a taxa de juros ela pode voltar a subir lá nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, independente se a taxa de juros está caindo ou está subindo, é importante ter investimento nesses títulos públicos americanos, mais uma vez, por questão de segurança. E o ETF em questão aqui é o GOVT. Então, aqui no site do ETF, que é o site da iShares, a gente consegue ver algumas informações sobre ele. Vou mostrar aqui bem rapidinho, porque eu já falei desse ETF aqui em vídeos anteriores. Mas, basicamente, ele tem aqui uma taxa de administração bem baixinha, apenas de 0,05%. E aqui ele já fala, né, que ele vai investir em títulos públicos americanos com vencimento de 1 a 30 anos. Então vai ter aqui um mix de títulos, né? Vão ter vários títulos que vão vencer entre 1 a 30 anos. E aí a gente consegue acessar esse ETF por esse valor, olha só, o valor ele é bem baixo. A partir aqui de $22 a gente já consegue comprar uma cota desse ETF. Então lá embaixo a gente consegue ver quais são os ativos que estão fazendo parte desse ETF, aqui ó, é tudo em tesouro americano, e aqui a gente consegue ver o detalhamento. Então aqui ó, vão ter vários títulos diferentes, né, que vão ter vencimentos diferentes, que vão ter taxas um pouquinho diferentes, mas no fim das contas o que eu quero mostrar aqui é que através desse ETF a gente consegue emprestar dinheiro para o governo americano e ter assim parte da nossa carteira investida no investimento mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano. E pensando agora na renda variável, o primeiro ETF é um ETF que vai investir em títulos corporativos. Então, o primeiro ETF você emprestava dinheiro para o governo americano, esse segundo ETF é para poder emprestar dinheiro para empresas. E aí é importante mencionar aqui que esses investimentos em títulos corporativos, eles são mais arriscados, porque você está emprestando dinheiro para empresas e existe o risco das empresas simplesmente não pagarem, elas ficarem inadimplentes, e isso é um risco que existe quando a gente investe nesse tipo de empreendimento. Mas é claro que quando a gente olha que a composição desse ETF, várias empresas são empresas muito grandes, muito sólidas nos Estados Unidos, e a chance de inadimplência ela é pequena, porém ela existe, então é importante mencionar aqui para você. E o ETF em questão é o LQD, que é um investimento em títulos corporativos, que é emprestar dinheiro para empresas americanas. Então a gente consegue acessar esse ETF, o valor de cota que é um pouquinho maior do que o outro, é $106, e a taxa de administração é de 0,14%. Eu também vou mostrar aqui bem rapidinho só algumas informações, porque também já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse ETF. Mas aqui, ó, vamos lá na parte das holdings para ver as empresas. Aqui ele vai ter uma
uma lista das empresas que esse ETF empresta dinheiro, aí vão ter, você vai passando nas páginas, você vai vendo as empresas que algumas a gente até já conhece, né? Como, por exemplo, a JP Morgan, que é um banco bem grande lá nos Estados Unidos, a Meta, que é a antigo Facebook, e vão ter aqui várias empresas. Então, dá uma olhadinha aqui nesse site para você começar a ter familiaridade. Tem aqui, ó, Microsoft, tem a Pfizer, tem várias empresas conhecidas aqui. Então, basicamente, quando você coloca o seu dinheiro nesse ETF, você está emprestando dinheiro para empresas americanas. E ainda na renda variável, um outro segmento que é importante de ter na carteira também é o segmento imobiliário. Então, a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, para você ser dono de vários imóveis, você precisa de muito dinheiro, né? Me fala quem que no Brasil tem condição de ter vários imóveis no seu nome. São poucas pessoas. Mas não é por isso, por não ter um capital elevado, que a gente não pode acessar o segmento imobiliário. Então, assim como no Brasil a gente consegue acessar esse mercado através de fundos imobiliários, no exterior a gente também consegue através de investimentos em real estate. E vão ter ETFs que investem em vários real estates diferentes. A sigla, na verdade, ela é REITs, que é Real Estate Investment Trust. Então, aqui eu vou mostrar um ETF que investe nesse segmento imobiliário lá nos Estados Unidos. E o ETF em questão é o VNQ, que também já tem vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar o link aqui em cima, mas basicamente aqui é você acessar esse mercado de real estate lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente consegue acessar, comprar uma cota atualmente no valor de $88, a taxa de administração é de 0,3%, é uma taxinha baixa, e aqui a gente consegue ver também a composição do portfólio. Então ele tem aqui, ó, 159 REITs diferentes, né, sobre, pertence aqui ao fundo, que o fundo investe, na verdade, e a gente consegue ver aqui quais são os segmentos. Então vão ter investimentos aqui em data centers, diversificado, healthcare, que é a parte de saúde, hotéis, resorts, parte industrial, aqui também para área residencial, né, para famílias, tem vários REITs diferentes. Então aqui é um ETF que a gente consegue acessar o mercado imobiliário nos Estados Unidos de forma diversificada, porque ele vai investir ali em vários tipos de REITs diferentes. E é claro que não tem como falar em estratégia de investimentos de longo prazo sem falar de ações. E para você investir de forma global, você vai ter aqui duas opções. Ou você investe em apenas um ETF que vai investir ali em praticamente todo o mercado de ações global, ou você vai quebrar e vai investir em regiões específicas. Então, por exemplo, ou você investe em um ETF que vai investir no mundo todo, ou você vai pegar o seu dinheiro e vai distribuir, vai colocar parte em ETFs americanos, parte em ETFs europeus, parte em ETFs asiáticos, parte em ETFs emergentes, vai da sua preferência. Então, se você quer facilidade e quer investir em apenas um ETF, uma opção é o ETF VT, que é o Vanguard Total World Stock ETF. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre esse ETF com mais detalhes, mas basicamente é um ETF que vai permitir que a gente acesse o mercado de ações global. Então, esse ETF atualmente, quando você compra uma cota dele, você está investindo em 98% no mercado global de ações. Então, é uma forma de investir no mercado, um ETF muito bom porque ele é bem completo. Então, ele tem aqui o valor de cota de $118 e uma taxa de administração de 0,07%. E aí a gente consegue ver também aqui, ó, quantas empresas que existem, né, nesse ETF. Vou rolar aqui para baixo e mostrar para você. Ele atualmente investe em mais de 9 mil empresas. Olha só o tanto de empresa. E a gente consegue ver também aqui quais são as empresas, né, e também quais são os países. Então aqui, ó, a gente vê a distribuição. Ele tem investimento em mercados emergentes, na Europa, no Pacífico, no Oriente Médio, tem aqui na América do Norte, que a grande maioria é Estados Unidos, e a gente consegue ver também quebrado aqui por país para ver a representatividade. Então esse ETF aqui, ele vai estar replicando um índice que vai acompanhar o mercado de ações global. Atualmente, os Estados Unidos têm a maior bolsa do mundo, consequentemente os Estados Unidos vão ter maior peso no ETF. Caso isso mude no futuro, isso vai ser replicado no índice e consequentemente no ETF. Então, para a questão de facilidade, você quer investir no mercado de ações global,
esse ETF é uma boa opção. Mas se você não quer investir de forma passiva no mundo através de um ETF, você quer ter vários ETFs diferentes, você pode fazer isso também. Então, quais são aqui algumas alternativas? Tem esse ETF aqui, que é o ETF IVV ou o ETF SPY. Esses dois ETFs, eles vão investir ali no mercado americano. Então, eles vão acompanhar ali o índice S&P 500 e quando você compra a cota desse ETF, você está acessando ali o mercado americano. Pensando na Ásia, vão ter dois ETFs que também são interessantes ter na carteira, caso você queira quebrar a sua estratégia, que vai ser o AAXJ, que ele vai investir na Ásia, exceto o Japão, e o EWJ, que vai investir no Japão. Por que está separado aqui? Porque o Japão, ele é uma peculiaridade na Ásia, que ele é um país desenvolvido, né? Então, é por isso que ele é separado aqui desses dois ETFs. Mas é claro que se você pesquisar, você vai achar ETFs que tem a Ásia como um todo e aí vai da sua preferência. Mas, de qualquer forma, já tem vídeo aqui no canal falando desses dois ETFs, vou deixar o link aqui em cima também. Pensando na Europa, o ETF IEV também vai permitir que você acesse o mercado europeu. Eu vou deixar o link aqui em cima também de uma aula que eu falo sobre esse ETF especificamente. E se você quiser também investir aqui em países emergentes, que é super importante você investir globalmente também, colocar parte do seu capital em países emergentes, que vai incluir o Brasil, né? Através do ETF IEMG. Então, esse ETF permite que você acesse os mercados emergentes. Então, quebrar a sua estratégia em ETFs diferentes vai da sua preferência. O que você não pode fazer é investir no VT e também nesses ETFs, porque não faz muito sentido, porque o VT, como ele investe no mundo como um todo, se você compra, por exemplo, cota do VT e cota do IVV, você vai estar duplicando ali os seus investimentos. E o que eu quero dizer com isso? Aqui nesse site, no Fund Overlap, a gente consegue ver qual que é o overlap, né? Que é basicamente como que as ações de um ETF estão presentes em outro ETF. Então aqui a gente consegue comparar, por exemplo, o VT com o IVV. E aqui a gente vê que 99% das ações que estão no IVV também fazem parte do VT. Então, se você investe nesses dois ETFs, você está duplicando, porque as empresas que você está investindo no IVV já fazem parte do VT. Então, aí é questão de você pensar se você realmente quer ter essa duplicidade na sua carteira. Claro que se você quiser ter os dois, você pode, mas o que eu quero dizer é que se você estiver achando que está diversificando, investindo nos dois, na verdade você não está, porque as ações de um já estão presentes no outro. E agora, pensando em estratégias para o longo prazo, você precisa estar atento a alguns pontos. O primeiro deles é que investimento em renda variável são para o longo prazo. Então, se você estiver querendo investir em ETFs de renda variável ou até mesmo em ações, por exemplo, para você resgatar em alguns meses, essa estratégia ela não é recomendada e ela é muito arriscada e você pode perder dinheiro, porque os ativos de renda variável, os preços, eles vão oscilar bastante ao longo do tempo, principalmente em um curto período de tempo, no curto prazo. E aí, os investimentos em renda variável, eles são recomendados para investimentos de longo prazo, ou seja, é para você investir hoje e resgatar em no mínimo 10 anos para que você não se frustre e não perca dinheiro com os seus investimentos. E o segundo ponto aqui que é super importante é não tente prever o timing de mercado. E o que isso quer dizer? Que você não deve ficar esperando a bolsa cair para comprar ou a bolsa subir para vender, porque se você fizer isso, você pode acabar perdendo oportunidades na bolsa e pode até mesmo ter prejuízo com os seus investimentos e você pode ficar bastante frustrado com o retorno dos investimentos que não vão estar ali de acordo com as suas expectativas. Então a melhor estratégia para nós investidores de longo prazo é investir independente do que está acontecendo no mercado. Então não importa se a bolsa está em alta, não importa se a bolsa está em queda, não importa se está tendo uma crise global, a gente tem que continuar investindo mês a mês de forma constante para que a gente consiga colher os frutos lá no longo prazo. Porque daqui 10, 20, 30 anos, não importa se hoje a bolsa está em alta ou está em queda. O importante é a gente ficar ali sempre fazendo os aportes, os investimentos que a gente escolheu e não ficar tentando prever ali o timing de mercado, porque a gente pode se frustrar bastante. E um outro ponto super importante que muito investidor brasileiro ignora é que se você colocar todo o seu dinheiro em apenas um país, é super arriscado. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando também dos Estados Unidos, porque hoje e também nas últimas décadas, os Estados Unidos foram a maior potência, foram o país que mais cresceu, quem investiu na Bolsa Americana ganhou muito dinheiro. E pode ser que isso continue a acontecer nos próximos anos? Pode, mas também pode ser que isso não aconteça, pode ser que
que algum outro país ele seja ali a maior economia do mundo daqui a alguns anos. Então, quando você coloca todo o seu dinheiro apenas nos Estados Unidos, você acaba perdendo a oportunidade de investir em outras economias, em outros países que podem superar os Estados Unidos aqui no futuro. Então, quando a gente pensa em uma estratégia global de investimentos, isso não significa investir apenas nos Estados Unidos, mas sim investir de forma global, investindo em ativos em países emergentes, em países asiáticos, europeus, por exemplo. E uma das grandes vantagens de se investir no exterior e colocando o nosso dinheiro em dólar, que é uma moeda forte, é que o real brasileiro é uma moeda depreciada em relação ao dólar. Então, quando a gente investe no exterior, quanto mais o real brasileiro se desvaloriza em relação ao dólar, maior é o lucro que a gente vai ter nos nossos investimentos. Eu vou deixar um link aqui em cima também para você ver no detalhe o que eu quero dizer com isso. Mas basicamente, para nós investidores, quando a gente coloca o nosso dinheiro fora do Brasil, além de ganhar com a valorização dos ativos, a gente também ganha com a alta do dólar. Então acaba que sendo um motivo ali, né, um incentivo a mais para a gente colocar o dinheiro no exterior também. É claro que no curto prazo o dólar pode subir, pode cair, isso é um movimento super normal, mas quando a gente olha historicamente no longo prazo, o dólar tende a se valorizar em relação à nossa moeda. E pensando em como investir nesses ETFs, você precisa apenas abrir conta em uma corretora internacional, como a Interactive Brokers ou a Avenue, por exemplo. Então basta que você transfira o seu dinheiro para essas corretoras e efetue o aporte. É similar ao investimento que a gente faz em corretoras nacionais, como o Inter, como o XP, como a Rico, por exemplo. A diferença aqui é que a gente vai fazer os investimentos internacionais em corretoras internacionais, como essas duas que eu mencionei. Então, quando a gente pensa nos ETFs, como eu falei anteriormente, vão ter vários tipos de ETFs diferentes. Tem ETFs que investem em setores específicos, em tamanho de empresas específicos, por exemplo, ETFs que só investem em empresas grandes, ETFs que só investem em empresas pequenas, que são mais arriscadas, mas que têm maior potencial de crescimento, de valorização. Tem ETFs que investem apenas em países específicos ou em regiões específicas, ETFs que focam apenas em dividendos. Tem vários tipos de ETFs aí para o gosto de cada investidor. Então, no fim das contas, é você que precisa definir quais são as suas prioridades, as suas expectativas com a sua carteira de investimento. Mas os ETFs que eu falei aqui hoje são aqueles ETFs básicos que a gente precisa avaliar seriamente em ter na carteira, porque eles permitem que a gente acesse segmentos e mercados estratégicos que podem se valorizar bastante aí no longo prazo, e também para que a gente fuja dessa noção de ficar colocando dinheiro apenas no Brasil, porque é uma estratégia muito arriscada e investidores que investem de forma global, eles podem ter uma valorização muito maior no longo prazo. Agora me fala aqui nos comentários qual ETF estrangeiro que você possui na sua carteira e eu te vejo na próxima semana.